E esses conceitos que a gente está explicando praticamente foi só para apresentar para vocês. A gente vai mostrar a parte prática disso e vocês vão entender melhor. Agora vamos falar das funções. Vocês viram a hierarquia, agora vocês vão conhecer quais são elas. Vamos pular. E agora a parte vai ficar mais legal. Menos técnica, mais visível. Vamos falar da sensação, tá? Que aí vocês vão entender como que isso se encontra presente na vida de vocês e na vida das pessoas ao seu redor. A SI, a função dominante minha. Do que ela se trata? Ela se trata do acesso ao próprio consciente corpo. Como assim acesso ao próprio consciente corpo? A gente, mais do que qualquer pessoa, a gente percebe o quão as situações do nosso dia a dia, toda a realidade em si impacta o nosso corpo e leva a gente a ter uma sensibilidade maior a como o nosso corpo está reagindo, sabe, à realidade. E isso também se trata de memórias. A gente tem uma facilidade maior que os outros tipos para se lembrar das coisas, justamente porque a gente tem um maior acesso ao nosso próprio corpo e várias outras coisas, inclusive saber quando a gente tá com o nosso corpo tá saudável ou não, enfim. Percepção de como o corpo reage à realidade e como o nosso corpo ele está confortável ou não com as situações. E se o meu corpo não está confortável, então automaticamente eu vou ficar acanhado, sabe? Ou se meu corpo está confortável, eu vou ter, sei lá, um maior... Eita, a chamada vai terminar em 10 minutos de novo. 1 hora e a gente vai iniciar uma nova, tá bom? E a gente vai mandar o link pelo menos para os voluntários. Aí vocês, por favor, vocês que estão aqui na cal e não tiverem acesso à chamada... Você foi avisado. Vocês acessam pela nossa live no YouTube, tá bom? Satisfação, sabe? A parte de satisfação vem muito a ver com o nosso corpo também, sabe? A gente quer sentir que a gente está satisfeito, né, Notix? Como que você complementaria esse tópico? Então, toda vez que uma pessoa realiza uma atividade, se essa atividade, claro que nem todas, né? Mas todas as atividades têm resultados, isso sim, mas nem todas as atividades têm satisfação, era o que eu queria dizer. SI se trata sobre o resultado de uma ação de uma pessoa, você pode chamar assim. E digamos que, sei lá, eu termino de comer ou estou comendo uma comida gostosa, eu sinto satisfação disso, prazer corpóreo, prazer corporal. Mas esse prazer não se limita só a comidas ou estímulos diretos. Pode ser o prazer de jogar bola, de fazer algum trabalho, de escrever. Então, SI está muito ligado à capacidade de uma pessoa de se sentir satisfeita por fazer algo. Sim. Atenção, e é aquilo que eu falei para vocês, que o nosso tipo de SI alta a gente consegue se dar melhor no sistema de ensino, porque o que cobram das pessoas é o quê? É atenção. Então, a SI, ela se trata disso. É atenção unidirecionada. Como assim atenção unidirecionada? A gente pode prestar atenção nas coisas, sim, e ter mais facilidade para prestar atenção até em coisas que a gente não gosta, ou que a gente não queria, em algum aspecto, estar prestando atenção. Só que vai ser só naquilo. E a gente vai prestar atenção em uma coisa de cada vez. Tanto é que quando eu vou fazer chamada com os meus amigos, e ontem eles viram isso, eu não consigo escrever nada enquanto eu estou falando com eles. Ou eu falo com eles ou eu escrevo. Ou eu jogo ou eu falo com eles. Quando eu estou em chamada, geralmente eu fico olhando pro teto, porque eu não consigo prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Mas, enfim, disciplina. A SI, ela também está ligada à autodisciplina, sabe? Ter o senso de disciplina, sabe? Inércia. Por que inércia? Facilmente a gente fica parado assim sem fazer nada e a gente não se incomoda com isso, diferente de outras funções que a pessoa que tem ela alta não consegue ficar parada, sabe? Sempre tem que estar fazendo alguma coisa ou na cama também, ficar se mexendo na cama toda hora. Se deixar a gente sentado num cantinho, a gente fica ali o dia inteiro, sabe? Mas enfim. Zelo pelo conforto, habitualidade. A SI, ela é uma função que quer manter. Ela quer manter aquilo que faz bem ao corpo dela, sabe? Então, a gente vai ter tendências a querer manter mesmo as situações de vida,
querer manter, sabe, tudo no lugarzinho onde está, querer manter nossas amizades, querer manter tudo aquilo que está confortável para a gente. Então vem o perigo, às vezes, da gente ficar preso no próprio passado, justamente porque a gente quer manter tudo aquilo. E não só isso, mas também manter os mesmos hábitos. É muito difícil para a SI, a gente que é usuário de SI, a gente tem mais facilidade de adaptação às coisas, mas meio que alguém tem que dar um empurrãozinho para a gente se adaptar, a iniciativa não vai sair da gente. É muito difícil, às vezes, para a gente estar iniciando um novo hábito, por exemplo, estar inserindo um novo hábito na nossa rotina. Quando eu falo hábito, literalmente começar a jogar um novo jogo. Eu fiquei 3 anos jogando o mesmo jogo, todo dia eu só sabia fazer aquilo, e começar a fazer algo fora do habitual. Aí vamos para a parte mais técnica, né? Cria e mantém impressões da realidade com base em como o corpo a experimentou, sabe? Isso tem muito a ver com guardar impressões do que, tipo, o seu corpo está sentindo em relação à realidade. Se meu corpo ficou confortável com alguma situação ou com algo que alguém falou, a gente vai guardar isso e a gente vai se lembrar depois. E é daí que vem a nossa memória boa, assim, mas não é para tudo. Isso depende muito a como o corpo responde aos detalhes de como ele está experimentando a realidade. Agora vamos falar da sensação extrovertida. A sensação extrovertida, ela precisa da sensação introvertida. Tanto é que quando a gente for falar dos tipos, a gente vai mostrar os tipos complementares dele, os tipos que eles mais se dão bem. Porque uma função, vocês vão ver que precisa da outra, sabe? Então, quanto mais elas forem na hierarquia, quanto mais um tipo T elas alta na hierarquia, e o outro também, mais elas vão se relacionar e você vai conseguir ter uma relação boa com a pessoa. Mas, enfim. A sensação extrovertida, ela já acessa o consciente coletivo. O que é consciente coletivo? É como a realidade sabe? É o mundo. Tipo, eu não tô distorcendo o que eu tô vendo. Eu tô vendo aquilo. Todo mundo vê que todo mundo vê que aquela árvore é uma árvore. Todo mundo vê que o copo é um copo. Todo mundo vê que a televisão é uma televisão, sabe? Eu não transformo a televisão, por exemplo, como os usuários de intuição extrovertida fazem, eu não olho para a televisão e vejo, sei lá, um robô gigante com uma cabeça de televisão. Eu vejo a televisão, sabe? E a sensação extrovertida, ela vê a realidade dessa forma. Tá, e por que a sensação introvertida, que também se trata de ver a realidade pelo que ela é, não faz isso? Porque a gente se baseia muito nas nossas impressões. Então, muitas das vezes a gente vai achar que algo é de um jeito, porque o nosso corpo sentiu que era aquilo. Vamos supor, Joãozinho falou para mim que ele gosta de mim. Só que aí meu corpo, a forma com que ele falou, sabe, orientado a como outra pessoa falou, algo parecido com ele no meu passado, tipo, no passado a Maria falou que gostava de mim, só que aí depois eu descobri que a Maria, ela estava sendo falsa comigo, e ela falou da mesma forma que o Joãozinho falou para mim. Então, quando eu estiver vendo o Joãozinho falando comigo, eu não vou ver ele falando comigo, eu vou ver Maria falando comigo, entendeu? Então, por isso que ela é diferente da sensação extrovertida. E porque vê a realidade como ela realmente é de fato. Como posso contribuir para experiências alheias? A SE, ela quer passar boas experiências para a SI. A SI quer ter experiências boas e a SI, ela quer dar experiências. Então, os usuários de SE, vocês vão ver eles sendo pessoas que são muito chamativas, que querem envolver vocês em novas experiências, sabe? Boas experiências. E eles fazem isso e fazem muito bem, porque é uma aptidão deles por conta dessa função, sabe? Chamar atenção. A SE também se trata de chamar atenção. Geralmente você vê os usuários de SE alto sendo pessoas muito chamativas, usam roupas coloridas, fazem muito barulho, sabe? É aquela pessoa da sala que gosta de chamar atenção. E isso vem muito do fato de eles quererem causar boas experiências para as pessoas também. Manifestação de impulsos. Como assim manifestação de impulsos? Você geralmente atribui o que a SE? O hedonismo.
Por quê? Porque eles são pessoas que querem se divertir, sabe, a todo momento. Então, muitas das vezes você pode olhar para esse tipo e falar, nossa, como ele é irresponsável, como ele é hedonista, porque a mente dele capacita ele a ser assim, manipula ele a ser assim. Não é como se ele fosse porque ele é uma pessoa mal educada, sabe? A mente dele leva ele a ser assim, gente. Por isso que é importante entender esse conhecimento. Movimento, a SE é diferente da SI, ela odeia ficar parada. Odeia ficar parada, gente. Eu tenho uma amiga e ela vai aparecer aqui, que é ESFP, mas é tipo complementar. Gente, ela não para quieta, ela não parava quieta. Enquanto eu tava lá sentadinho, prestando atenção na aula, minha amiga, ela tava a todo momento, Vini, vamos fazer aquilo, por que você não tá conversando comigo? E eu, Paloma, eu tô prestando atenção na aula, você não tá vendo? Ainda que eu ficasse 1 hora sentado lá, na mesma posição, ela, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos conversar, sabe? É uma hiperatividade, de certa forma, sabe? Mas, enfim. Zelo pela adrenalina. Eles querem adrenalina, eles não conseguem ficar parados, então eles precisam sentir adrenalina no corpo deles, sabe? Enxerga a realidade pelo que ela é em superfície, sabe? Então é o que eu falei, eles enxergam a realidade como ela é, eles não vão ficar vendo as coisas com a imaginação, né? Porque o que vê as coisas com a imaginação é a intuição extrovertida, sabe? Mas é praticamente isso. Você tem alguma coisa para complementar, Nox? A chamada Só pra avisar que vai acabar, vai acabar. Então aproveita que vai acabar a chamada e eu vou falando aqui. Então, tem muitas coisas, muitas mesmo, que podem ser usadas para descrever as funções. Talvez vocês nem percebam ou não acreditem, mas isso aqui é tipo uma fração de maneiras que a gente pode apresentar uma função. E a gente está tentando dar uma visão geral aqui delas. Então é claro que é muito fácil uma pessoa ver isso aqui e cair em estereótipos, certo? Tipo, todo usuário de SE então vai ser uma pessoa hiperativa que não consegue parar de jeito nenhum e quer fazer tudo toda hora. Isso não é mentira, entre aspas, porque eles têm uma necessidade maior de coisas novas, eles tendem a ser assim, ou tem pessoas assim, mas, ao mesmo tempo, existem usuários de SE que são mais lentos que outros, uns que são bem mais lentos que outros. O ISFP, por exemplo. O Vini falou do ESFP. Esse aí é bem rápido, esse é bem hiperativo. O ISFP tende a ser bem lento. Especialmente porque você tem que olhar a posição em que a SE dele está. É pessimista, você tem que levar essas coisas em conta. Tem muita coisa que eu posso falar aqui, eu vou entrar na chamada rapidinho, gente. Então tenham paciência. Ué. Eu só fui complementando o que tu falou, tentando adicionar mais nuance, mais detalhes. Beleza. Sabe? Eu lembrei de uma coisa. Você falou que a sensação extrovertida também tem a ver com a capacidade da pessoa de estar atenta ao conforto físico dos outros e querer deixar as pessoas confortáveis fisicamente? Sim, isso é Beleza. como você vê que as funções elas se encaixam. SE se Sim. encaixa na SI exatamente porque os usuários de SE estão aqui para fazer os usuários de SI confortáveis, primariamente. Vocês têm que sempre ter noção do que é primário e secundário. Isso é um dos motivos da função sombra existir. Essa relação entre as pessoas não é onde um sacrifica só pelo outro, é recíproco. Um dá para o outro e recebe em troca. Mas muitas vezes essa troca é através da sombra. Então, por exemplo, os usuários de SI, quando estão desconfortáveis, eles geralmente pensam, não estou desconfortável, eu estou desconfortável, então ninguém vai ficar confortável. Porque eles estão desconfortáveis, então ninguém vai ficar. E usuários de SE, por exemplo, o conforto deles é o conforto dos outros. Eles absorvem conforto de certa forma. Então, se eu estou desconfortável, eu tenho que fazer os outros confortáveis para eu ficar confortável. É assim que funciona na prática, sabe? Isso acontece com as outras funções e tal. E, por último, eu gostaria de falar da floresta e das árvores, se vocês já ouviram isso antes. A extroversão é sobre a floresta. A introversão é sobre as árvores, é sobre o pouco, o pequeno, ou o grupo, o grande. E vocês veem como a introversão e a extroversão elas trocam muito rapidamente, elas giram uma na outra, porque no mundo você pode tanto escolher olhar para os grãos de areia quanto para o monte de areia. Você pode escolher olhar você pode escolher olhar para o arquipélago, para as ilhas, para os lobos ou para a matilha. Você escolhe qual é a forma que você quer olhar, se é com um zoom in ou um zoom out.
Se você quer olhar a realidade de uma forma grande ou pequena. Era isso que eu tinha para dizer. Sim, eu acho que é interessante a gente falar quando as pessoas elas estão tentando identificar o tipo delas na comunidade, se deparam com um tipo sensorial, que é SISE, né? Entra uma reflexão, né? Tipo, ai, mas eu sou detalhista, então eu sou SI, mas ambas as funções reparam em detalhes, sabe? Eu acho que você consegue fazer essa diferenciação, Nox? Sobre ser detalhista, Sim, então, uhum. é que SE é sobre estética. Por isso que ela também é sobre chamar a atenção, é sobre a superfície física das coisas, entende? É isso a estética. O que mais seria? Também é sobre os sons, os cheiros, enquanto a SI se trata mais da ordem das coisas. Então, como elas se encaixam para criar um conforto. E então, vocês já sentiram, por exemplo, a sensação de que olhar para um vídeo ou um quadro é confortável? Sabe aqueles vídeos satisfatórios tipo ASMR ou onde uma coisa perfeitamente se encaixa em outra? Isso é o tipo de satisfação que a SI se trata. É o tipo de coisa que geralmente os usuários de SI vão gostar e é o que eles procuram. E essa ordem, essa coisa das coisas se sendo ordenadamente encaixadas de forma satisfatória, enquanto os usuários de SL estão mais ali para a coisa estética e eles podem pular detalhes, mas dependendo da onde a SE está na cabeça de uma pessoa, ela pode sim ser mais detalhista do que outras. Então, imagina que você tem um SE herói contra um SE auxiliar, um SE parente. A SE parente vai ser mais séria e tecnicamente vai ser mais responsável com a sua estética, então vai prestar mais atenção nos detalhes. Ah, tem um fio de pelo na minha roupa, eu vou tirar. Mas, em geral, os usuários de SE tendem a passar pelos detalhes físicos das coisas, porque eles não têm sensação introvertida suficiente para perceber essas pequenas diferenças em como eles se sentem sobre o mundo. É bem desfocado, bem geral, é aberto, é extrovertido. Sim, uma coisa aqui, duas coisas, na verdade, rapidinhos, antes da gente começar a falar da intuição, né? E com certeza o pessoal vai achar muito interessante, porque acho que a maior parte das pessoas que estão assistindo a live são intuitivas. A SI, a gente consegue se lembrar de detalhes, sabe? Eu acho que enquanto a SE está percebendo os detalhes no momento presente, sabe? E outra coisa que a SE também faz é estar atento a tudo ao redor. Teve um dia que a minha amiga, eu estava falando com ela na sala de aula, Paloma. Ela falou assim, Vini, eu acho que essa função funciona assim. Enquanto eu estou conversando com você, eu estou prestando atenção na conversa do lado e no que a professora está falando, sabe? É como se fosse uma atenção panorâmica, sabe, ao redor do ambiente. E eu, meu Deus, como que você consegue fazer isso? Ou eu presto atenção no que você está falando, ou presto atenção no que a professora está falando, né? E, tipo, outra coisa que eu queria deixar claro aqui, isso foi impressões minhas e do Nox, tá bom? E essa tendência vocês podem observar. Como a gente, que é usuário de sensação alta, a gente está mais atento na realidade, a nossa mente está mais atenta na realidade, a gente muitas das vezes se pega com a mente limpa, literalmente. A gente tem a sensação de que a gente não está pensando em nada quando a gente está prestando atenção em alguma coisa. Vocês, intuitivos, vocês têm a tendência de, tipo, estar pensando a toda hora. Vocês prestam atenção nas coisas enquanto vocês estão pensando sobre, ou em outras coisas. A gente que é usuário de sensação alta, a gente não tem esse problema da nossa mente ficar falando toda hora. Ainda que isso pareça muito louco para muitos de vocês, nesse exato momento agora, enquanto eu estou falando, eu não estou sentindo meus pensamentos. É como se meus pensamentos não estivessem aqui. Eu estou sentindo a minha mente limpa. Isso é algo que todos os sensoriais eles se identificam em algum momento. Isso é algo tendencial. Sobre a sensação introvertida também. A gente pode se lembrar facilmente de detalhes, assim. Se o nosso corpo, ele meio que teve uma impressão única de alguma coisa, foi algo que alguém falou, foi algo que, sei lá, um detalhe que a gente percebeu, a gente tem a tendência de se lembrar disso facilmente, sabe? Então, às vezes, a gente pode se lembrar de coisas muito específicas, facilmente. É daí que vem aquele negócio de, você já se tem a memória boa, não sei o que, não sei o que lá. Porque a gente tem a consciência do nosso próprio corpo, a gente percebe como o nosso próprio corpo e nosso interno reage à realidade,
Mas é isso. Mais algum complemento, não, que você soube? Não. Acho que a gente deveria ir pro próximo agora. Beleza, vai pro próximo.